Se você é aquela pessoa que começa a estudar, mas sempre desanima, parece que nunca tem motivação para continuar e quando se dá conta você interrompeu seus estudos e nem sabe por onde recomeçar, hoje eu vim trazer aqui 8 dicas que me fizeram conquistar 13 aprovações e que vão ajudar você também a conquistar suas aprovações nos vestibulares que você quiser. Oi, vestibulindo, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e alguns anos atrás eu conquistei 13 aprovações. Para ser bem sincera, foram mais de 13 aprovações, mas se eu fosse parar para contar cada uma, desde a época em que eu fiz alguns vestibulares para treinar, eu passaria longos minutos só contando. E é o seguinte, uma coisa que me ajudou muito mesmo, que foi fundamental para que eu conquistasse tantas aprovações, para que eu conseguisse passar em literalmente todas as faculdades que eu queria, foi a minha motivação nos estudos. Nossa, Lilian, motivação? Pois é, motivação. Eu sei que isso parece bobagem pra muita gente, até porque infelizmente aqui no Brasil existe uma cultura de acreditar que a única coisa importante para uma pessoa que vai fazer um vestibular é o conteúdo. E é claro que o conteúdo é importante, ele tem sua importância, afinal de contas você precisa saber o que cai na tua prova, precisa aprender aqueles conteúdos. Mas essa não é a única coisa, né? Inclusive, se o conteúdo fosse tudo na vida de uma pessoa que quer passar num vestibular, todas as pessoas que fazem aqueles cursinhos super caros, em que elas recebem dezenas de apostilas, assistem a milhares de aulas por semana, resolvem centenas de exercícios por dia, seriam aprovadas, concorda? Porque elas têm conteúdo aos montes ali. Mas a verdade é que não é só o conteúdo que tem importância pro vestibular. A verdade é que tem alguns fatores que você precisa fazer com que eles estejam presentes no teu dia a dia para que você conquiste a aprovação. Porque a aprovação vai muito mais do que você decorar conceitos, entender algumas fórmulas e colocar em prática. A aprovação depende também de técnicas, de estudos, de hábitos para a tua rotina ser mais produtiva e da sua mentalidade. E eu diria que esse é um ponto que muitos estudantes têm uma fraqueza, um ponto fraco de muita gente. Uma mentalidade não muito boa para a preparação de um vestibular. Porque o vestibular é como se fosse uma prova de resistência do Big Brother. Eu não sei se você já viu Big Brother, mas até uns 12 ou 13 anos eu via. O que significa que faz mais de uma década que eu não vejo Big Brother mais. Mas na época que eu via, pelo menos, tinha um negócio chamado prova de resistência, que era uma prova que muitas vezes servia para selecionar quem ia ser o líder daquela semana. E por que era tão importante essa prova? Porque muitas pessoas pensavam que era uma prova só física, mas a verdade é que ela exigia muito disso aqui, ó, da tua cabeça, do teu cérebro, sabe? Então a mentalidade tem que ser muito forte para você aguentar ali as horas de uma prova de resistência, que às vezes eram provas dolorosas, o pessoal não podia nem ir ao banheiro, nem comer durante horas, né? E a mesma coisa acontece no vestibular. Para que você consiga lembrar aqueles conceitos, todo aquele aprendizado que você teve, você precisa de técnicas, de estratégias e de uma mentalidade muito forte. Então, por melhor que seja o preparo de uma pessoa, se a mentalidade dela estiver muito fraca, se ela for aquela pessoa que tem muita dificuldade de ter confiança, que fica muito nervosa na prova, ela tem um grande risco de não ser aprovada. Inclusive, eu conheço pessoas que ainda estão no cursinho, pessoas que estudaram comigo em alguma fase da vida e que estão aí há anos e anos fazendo cursinho. Algumas desistiram do vestibular, foram fazer qualquer outra coisa. Outras ainda estão no cursinho, ainda tentando. Então, há muitos anos no cursinho, tentando a aprovação. Em alguns cursos nem tão concorridos assim, sabe? Mas não conseguiram. Por quê? Porque mesmo aquela pessoa absorvendo tanta informação no cursinho durante anos e anos, essa pessoa precisa de algo a mais, né? Ela precisa mudar a forma como ela enxerga os estudos dela e precisa de técnicas que vão ser úteis para que ela consiga aprender, para que ela consiga colocar em prática e principalmente resistir ali durante o vestibular. Então é por isso que eu vim trazer aqui 8 coisas que me ajudaram a ser uma pessoa mais motivada nos meus estudos, para que eu não desistisse dos meus estudos, para que eu conseguisse aprender com mais facilidade, para que eu não fosse aquela pessoa que começava a estudar e aí parava e nunca conseguia aprender o que era necessário. São 8 coisas que você pode colocar em prática na tua rotina também e que fazem total diferença. Por isso, papel e caneta em mãos, para que você faça anotações e consiga colocar isso em prática, porque são dicas de motivação que funcionam inclusive com pessoas que sempre estudaram em escolas meio fracas. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz o fundamental inteiro na escola que foi considerada a pior da minha cidade. Só no ensino médio que eu mudei de escola e fui para uma escola melhor, então eu tinha também esse problema de autoestima em relação ao meu conhecimento. Era uma pessoa que tinha uma rotina meio corrida, mas são coisas que vão funcionar com todo mundo. Então, vamos lá.
A minha primeiríssima dica foi uma das primeiras atitudes que aumentaram a minha motivação. Foi entender a grande diferença entre a inspiração e a motivação. Nossa, Lilian, mas não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. O que acontece é que a inspiração é uma coisa que é muito mais externa e a motivação é muito mais interna. Então, inspiração é quando você vê, por exemplo, um filme que tem uma mensagem super positiva e aquilo deixa você muito mais feliz, com muito mais ânimo, com vontade de fazer acontecer, sabe? Então, isso é a inspiração. E a inspiração funciona? Claro que funciona, mas ela funciona quando você não perdeu realmente a tua motivação, sabe? A motivação, que é isso mais interno, né? É o motivo que te leva à ação. E aí quando ela tá muito em baixa, quando ela vai embora mesmo, uma simples inspiração não vai ser o suficiente. E aí quando eu entendi isso, tudo fez sentido. Porque algumas vezes eu estava realmente muito desmotivada. Daí eu pegava, por exemplo, um filme inspirador, ou então um vídeo inspirador, ou alguma música inspiradora e pensava, Agora eu vou me motivar. mas é óbvio que não fazia o resultado que eu queria. Eu não sentia aquele ânimo pra voltar a estudar, sabe? Eu até começava, mas aí eu parava. E por que acontecia isso? Porque a inspiração não trazia de volta a minha motivação. Então, entendendo a diferença, eu vi o que eu podia fazer pra me motivar de verdade. Assim, quando eu ficava motivada mesmo, a inspiração acabava impulsionando, sabe? Melhorando ali o meu ânimo, fazendo com que eu tivesse mais garra, mais determinação pra estudar e me sentisse mais capaz. Então, resumindo aqui, é importante que você entenda que, primeiro, você precisa buscar a tua motivação para depois você usar coisas inspiradoras a seu favor. E como é que você busca a sua motivação? É aí que a gente vai para nossa segunda dica, que é você ter metas muito bem definidas. Lilian, mas a minha meta é passar no vestibular. Não está bem definida. O que acontece é que a gente confunde muitas vezes a meta com uma vontade, ou então com um sonho, um desejo, uma coisa que você queira. Mas a meta tem que ser muito específica e você tem que saber a causa real por trás daquela meta. Então, por que você quer passar no vestibular? Qual o grande motivo disso, sabe? Você quer entrar numa universidade boa para você conseguir ter uma profissão e conseguir ter a carreira que você sempre quis, ou então para viajar para os países que você quer conhecer, ou então para dar uma vida melhor para tua família, ou para comprar o carro que você quer, ou para morar onde você quer. Enfim, cada pessoa tem o seu grande porquê ali, uma grande razão por trás daquelas metas. Então, a tua meta tem que ser uma coisa muito específica, muito relevante para você de verdade, sabe? Uma coisa que realmente vai mudar a tua vida. Não pode ser uma coisa pequena, entende? Por isso que eu falo que é algo muito pessoal, né? Porque para algumas pessoas poder ajudar a família mudou a vida. Para outras pessoas, elas querem conquistar o emprego dos sonhos. Outras pessoas querem fazer o intercâmbio. Então, qual é o seu grande porquê? O que realmente está por trás do teu desejo de passar no vestibulinho ou no vestibular? É isso que você precisa ter como meta, e você precisa também que a tua meta seja uma coisa que você consiga mensurar, sabe? Uma coisa que você perceba quando ela vai acontecer e que você consiga criar meio que algumas submetas, algumas etapas para que você vá alcançando aos poucos e perceba que você está caminhando em direção a cumprir aquela meta, em direção à realização daquilo que você quer. Então tua meta pode super estar associada a um sonho que você tem, a um desejo, uma vontade, mas você precisa especificar muito bem a tua meta. Não copia a meta do coleguinha, cria a tua própria meta e escreve a sua meta no papel. Nossa, Lilian, mas eu não posso deixar só na cabeça? Se você deixar só na cabeça, você vai esquecer a tua meta, entende? Então você precisa colocar ali num local visível, no seu caderno, na tua agenda, enfim, coloca a tua meta perto de você. Primeiro porque você, quando escreve uma coisa, meio que se compromete mais com aquela coisa. Você está usando outros estímulos para o seu cérebro. É aquilo que eu já falei aqui em alguns vídeos em relação a como os nossos sentidos estão associados com o nosso aprendizado, sabe? E também, além disso, você fica sempre presente, sempre perto, sempre vendo aquela meta para que você se lembre de cumprir. Não seja a pessoa que escreve a meta na última folha da agenda e só vai abrir no ano seguinte, ok? Acompanhe a tua meta para saber o que você precisa fazer, quais ações que faltam para que você realize aquela meta. Dica número 3. Depois que você criou suas metas bem definidas, bem específicas, sabendo o porquê que você quer alcançar aquelas metas, você vai perceber que elas de alguma forma vão facilitar a realização de sonhos grandes que você tem. Por exemplo, alguma cidade que você queira muito conhecer, algum país, ou então algo que você queira muito comprar, mas que parece muito difícil agora. E aí, sabendo essas coisas, monte um mural dos desejos, sabe? Um mural com coisas que você quer e que dependem da realização daquela meta. Por quê? Porque assim você deixa esse mural bem presente, bem perto de você, e sempre que você estiver desanimando, você olha para esse mural e pensa: mas, gente, se eu alcançar minha meta, que depende dessa, essa e essa tarefas que eu posso fazer hoje ou ainda essa semana, eu fico mais perto de conquistar essas coisas aqui. E aí você vai
ter mais ânimo para que você estude, mais vontade de você estudar. Principalmente naqueles dias em que seus amigos todos chutaram o balde, ficaram o dia inteiro jogando videogame, passeando no shopping, jogando futebol na rua, ou então ficaram o dia inteiro no WhatsApp, foram para todas as baladas da cidade e você decidiu estudar porque você sabe que a recompensa vem depois do estudo, né? Então nesses dias, às vezes dá vontade de parar sim, dá desânimo sim, dá vontade de desistir, nossa, com certeza. Mas é importante que você mantenha o seu foco e entenda que a sua recompensa vem, tanto as de curto prazo, que eu já vou falar sobre elas, quanto as de longo prazo, que são esses grandes prêmios que você quer, esses grandes presentes que você quer conquistar e que dependem diretamente da tua meta, dependem diretamente da tua aprovação, da atividade que você tem que fazer hoje em relação aos seus estudos, sabe? Inclusive, se você é uma pessoa muito tecnológica, você pode criar esse mural no Pinterest. E aí você tira um print e coloca como protetor de tela do teu celular ou do teu computador e você sempre vai ver, então, aqueles sonhos, aqueles planos, aquilo que você quer muito conquistar e que depende diretamente das ações que você tem hoje, que vão permitir que você realize as suas metas e assim caminhe cada vez mais perto daquilo que você quer muito, sabe? Eu lembro que eu tinha esse mural, isso me ajudava muito, principalmente nos dias meio bad vibes, né? Então, é uma coisa que ela é uma inspiração, mas que vai te lembrar diretamente da tua motivação, da tua meta mesmo, sabe? Então é muito legal você fazer isso, ajuda muito mesmo, apesar de parecer algo bobo e simples. Quarta dica é você fazer atividade física. E eu confesso que essa é bem engraçada, porque eu não percebia que eu fazia atividade física, afinal de contas, depois que eu saí do balé, eu me tornei uma pessoa bem sedentária, e assim, eu achava que eu não fazia atividade física durante o ensino médio, mas depois que eu tinha sido aprovada nos vestibulares, eu vi que eu fazia sim. Por que isso? Porque todos os dias eu saía do meu colégio e eu andava mais de 1 quilômetro para conseguir pegar o ônibus um pouquinho mais vazio. Isso porque a minha escola do ensino médio ficava num lugar bem movimentado e era uma das últimas escolas pelas quais o ônibus passava. Então no caminho tinham outras escolas com muito mais alunos que a minha e o ônibus lotava. E aí muitas vezes quando eu pegava no ponto de ônibus da minha escola, eu precisava esperar 3 ou 4 ônibus passarem porque eles nem paravam, sabe? Então era mais de 1 hora esperando para pegar um ônibus caso eu ficasse no ponto de ônibus do meu colégio. Então depois de alguns meses que eu entrei na escola do meu ensino médio, eu comecei a andar um pouco mais para pegar o ônibus antes da galera da escola mais popularzinha da cidade. Primeiro porque alguns deles faziam um certo bullying comigo e segundo para conseguir pelo menos ficar perto da janela ou em dias de sorte conseguir sentar no ônibus para voltar para casa. Então eu caminhava mais de 1 quilômetro e eu não percebia que eu fazia isso. Sem contar que ao longo do meu dia eu tinha essas pequenas caminhadas também, sabe? E por que é importante a atividade física? Porque quando a gente faz atividade física, o nosso corpo libera neurotransmissores como a serotonina e a endorfina, que aumentam a sensação de bem-estar, de prazer, de motivação, sabe? E isso auxilia bastante no nosso estudo. É por isso que mesmo a pessoa que é sedentária, como era o meu caso, depois que ela faz atividade física, a tendência com o passar do tempo, que ela cria esse hábito, né, mesmo sem perceber, ela se sinta mais determinada, mais disciplinada também para fazer algumas atividades que exigem um certo ânimo, uma certa motivação. Então essa caminhadinha básica que eu fazia todos os dias, que eu passava alguns pontos de ônibus para conseguir pegar o meu ônibus vazio, fazia a diferença para mim, sabe? E hoje em dia eu percebo que eu fazia atividade física, na época eu nem percebia. Então se você é uma pessoa que também é sedentária, que não quer praticar um esporte, não quer ter que fazer, por exemplo, academia, tá tudo bem, mas coloque alguma atividade física, algum exercício, mesmo que por 15 minutos na tua rotina. Tem estudos, inclusive, que mostram que 15 minutos diários de atividade física já aumentam muito a sensação de bem-estar que a pessoa tem e, naturalmente, aumentam a tua motivação para estudar, sabe? Então, se você mora em prédio, por exemplo, experimenta descer de escada sempre que for receber alguma encomenda do iFood, em vez de descer pelo elevador, ou então sempre que você voltar de algum lugar, suba de escada, sabe? Algum tipo de atividade física. Ou então de manhã, faz alguma atividade física no seu quarto mesmo. Enfim, tem vários tipos de exercícios. Não sou educadora física, mas no YouTube mesmo tem vários educadores físicos muito legais que ensinam técnicas de dança, coisas que você pode fazer para que você se exercite e assim estimule um pouco mais o teu cérebro a transmitir aqueles neurotransmissores que são tão importantes para o nosso aprendizado e para nossa vida como um todo, tá bom? Funciona mesmo, é comprovado que funciona e assim, além de ser comprovado cientificamente, eu sou a prova viva de que aumenta muito a motivação. Inclusive, em alguns dias mais frios normalmente, eu não precisava andar tanto para pegar o ônibus porque muita gente faltava nas escolas da cidade e aí os ônibus vinham mais vazios ou então o pessoal que
os pais tinham carro, na época os pais iam buscar, e nesses dias eu ficava menos motivada muitas vezes pra estudar, sabe? Do que em outros dias em que eu caminhava um pouco mais. Então, coloque a atividade física na sua rotina também, porque isso faz diferença. Dica número 5, e eu sei que essa vai parecer bem contraditória, mas é importante. É você ter um plano A e um plano B. Eu digo que parece contraditório porque a gente tende a pensar que, tendo um plano B, a gente vai desviar a nossa atenção do nosso plano A. Mas a verdade é que quando você faz isso do jeito certo, isso funciona, aumenta a motivação e também aumenta muito a tua chance de conquistar a aprovação que você quer. E por que funciona isso? Como que eu usei isso na minha vida? E é o seguinte, inicialmente, a primeira vez que eu tive um plano A e um plano B em relação às minhas metas, foi por pura necessidade. O que acontece é que no ensino fundamental eu estudava em uma escola que era bem fraquinha, uma escola que era assim, triste mesmo. E eu digo isso porque os professores eram muito dedicados, empenhados, alguns alunos também eram bem dedicados, mas a maioria não era. Então isso estragava a escola como um todo, danificava a estrutura da escola, a escola tinha muitos problemas de pessoas indisciplinadas, também os alunos não acompanhavam o ritmo das aulas, então muitas vezes mesmo quem acompanhava tinha que continuar sempre com conteúdo muito fraco para que a turma conseguisse progredir junta, sabe? E isso era bem ruim. Então tudo que a Lilianzinha no alto dos seus 14 anos mais queria era ir para uma escola boa. E eu sabia que isso não ia acontecer de forma natural, porque graças à qualidade da minha escola do ensino fundamental e à localização dela, eu seria automaticamente transferida para uma escola pior ainda. Assim, eu sabia que alguns professores meus, inclusive, trabalhavam na outra escola e eu gostava muito deles, eu realmente reconhecia muito o trabalho deles, mas eu queria uma qualidade maior nos meus estudos. Inclusive, muitos professores diziam isso, sabe? Pra quem pudesse ir pra uma escola um pouco melhor, né? Inclusive, foi uma professora maravilhosa, a Mariana, quem me deu a ideia do meu plano A, que era entrar numa escola técnica. Só que eu logo acabei ficando meio chateada, porque eu descobri que não tinha ensino médio na escola técnica da minha cidade e que meus pais não me deixariam ir pra outra cidade pra fazer uma prova pra entrar na escola técnica, muito menos deixariam que eu estudasse em outra cidade, porque isso envolvia várias questões. Por exemplo, questão financeira, e eles não tinham dinheiro de pagar transporte e na época não tinha passe livre pra todo mundo. Além disso, uma outra coisa também é que eu era muito dependente, eu era muito lerdinha, sabe? Eu era bem diferente da galera de 14 anos de hoje em dia, que é muito mais desenvolvida. Eu era muito dependente mesmo. Então, por isso, eu tive que ter um plano B. Por isso que eu falo que foi por necessidade. E meu plano B era um pouco complexo também, que era conseguir uma bolsa integral, 100% mesmo, em alguma escola muito boa, porque eu sabia que meus pais não teriam como pagar nem 20% de uma mensalidade, sabe? E aí eu fui atrás do meu plano B. Mas se eu não tivesse um plano B, eu teria que parar na escola de baixa qualidade que eu não queria ir. Por quê? Porque o meu plano A eu não tinha como conquistar, não dependia de mim, sabe? Dependia dos meus pais autorizarem uma coisa e tudo mais, né? Então eu tinha que ter um plano B que dependesse muito mais de mim, entende? Isso de ter um plano A e um plano B deu tão certo na época que depois, quando eu fui fazer vestibulares mesmo pra entrar na faculdade, eu também tive plano A e plano B. E vale ressaltar que os meus planos B sempre são bem detalhados, com algumas etapas ali, sabe? Pra que não tenha risco de dar errado. E por que que isso é importante? Por que isso faz a diferença? Primeiro, que você passa a ter uma possibilidade a mais. Então você sabe que se você não passar naquela universidade, você pode passar naquela outra que é tão boa quanto, sabe? Foi o que eu tive em mente quando eu era novinha, né? Mesmo sabendo que eu não poderia ir fazer o ensino médio numa escola técnica, eu poderia ir pra uma escola que tivesse o mesmo nível de qualidade ou até maior do que o da escola técnica para fazer um bom ensino médio e aí depois futuramente eu poderia fazer um curso técnico. Inclusive vale ressaltar que no ensino médio eu fiz questão de prestar a prova para entrar na escola técnica para fazer curso técnico, porque era uma coisa que eu realmente queria. Eu queria muito conhecer a realidade da escola técnica, estudar lá, saber como era a rotina, que é bem diferente, né? Então por isso eu tinha um plano B no ensino fundamental, consegui o meu plano B e depois ainda consegui, ainda que de outra forma, né, o meu plano A também. Agora se eu não tivesse plano B, tudo daria errado, sabe? Em relação aos vestibulares, inclusive eu consegui passar tanto no plano A quanto no plano B. E eu posso te garantir que a melhor sensação da vida é você falar assim: será que eu quero estudar nessa ou nessa? Tanto faz, fui aprovada nas duas. Então é muito legal você poder escolher pra onde você vai, e isso acontece quando você tem um plano A e um plano B. Mas a parte mais importante por trás disso não é nem a
a sensação de que massa, posso escolher caso consiga os dois, mas sim como o seu cérebro trabalha quando ele sabe que ele tem possibilidades. O que acontece? A pessoa que tem só um plano A é como se ela estivesse correndo por uma rua sem saída. Ela sabe que a qualquer momento, seja um cachorro que está perseguindo ela, por exemplo, vai acabar, né, parando ali junto com ela, sabe? Agora, quando tem uma rua sem saída, porém tem uma pequena saída escondida que quase ninguém conhece, ou então tem a casa de um conhecido seu que você pode bater rapidinho e entrar, você tem uma outra alternativa, concorda? O cachorro não vai atacar você, né? Essa mesma sensação de alívio que o teu cérebro tem quando você tá na rua sem saída, tem um cachorro perseguindo você e você morre de medo de cachorro. E aí você bate numa porta que você lembrou que é a casa da mãe do teu colega e você fica salvo daquele cachorro. É o que acontece quando você tem um plano A e um plano B e começa a ver que teu plano A, por exemplo, é muito complexo de você alcançar ou tem alguma coisa que vai te barrar, que vai te impedir, sabe? Aí você pensa, não, eu não preciso parar agora. Eu tenho outra alternativa, eu tenho outro caminho. Eu não vou cair numa emboscada. E como que a gente faz, né, pra conseguir conciliar os dois? O truque é você dedicar o máximo da tua atenção para aquele plano que você sabe que é o mais possível de você conquistar, sabe? Então, vestibular, por exemplo, você está se preparando pro Enem e pra Unesp. Qual é o teu plano A deles? É a Unesp. Então, se dedica mais pra Unesp, que é o que você mais quer conquistar, que vai te deixar mais feliz ainda. E aí, o pouquinho que você puder se dedicar pro outro plano que você tem, já vai ser o suficiente, porque vai meio que juntar a energia que você dedicou pra estudar pro teu plano A com a energiazinha menor pro teu plano B. E aí, mesmo que você não consiga o teu plano A, você vai conseguir o teu plano B de alguma maneira, tá bom? Então, ter um plano A e um plano B é algo que também faz a diferença, faz o teu cérebro trabalhar mais a seu favor e não ficar tão desmotivado, porque quando a gente sabe que não tem saída, se aí não passou, já era, acabou a vida, né? Você fica muito desmotivado com mais frequência. Agora, quando você pensa em, não, se não der certo esse, eu tenho outra chance aqui, daí você tem muito mais motivação, muito mais confiança, inclusive, pra seguir adiante. Dica número 6. Estude um pouco por dia. Mas Lilian, o que isso tem a ver com motivação, minha filha? TUDO, tudo. Sério, quando você estuda um pouco por dia, primeiro que seu cérebro não fica sobrecarregado e saturado. E uma das coisas que causam desmotivação é a sensação que o cérebro tem de que ele está sendo desgastado, sabe? Que você tá meio que se aproveitando dele. Ele começa a te desmotivar para que você pare e dê um descanso. Então, por isso, estude um pouquinho por dia, em vez de querer estudar tudo num dia só e aí ficar sem ânimo durante 2 semanas para prosseguir com seus estudos. E o segundo motivo para isso, que é tão importante quanto, é que quando você estuda um pouquinho por dia, você consegue identificar nos seus estudos a sua evolução. Você consegue ver, por exemplo, que antes você demorava 1 hora resolvendo uma lista de 5 questões de história e agora você leva 30 minutos, porque o teu aprendizado foi se consolidando. Então, quando você começa a perceber melhorias, o teu cérebro vai ganhando também aquela injeção de autoestima, sabe? Para que você consiga aprender cada vez melhor. Então, estude um pouquinho por dia. E isso tem muito a ver com a nossa 7ª dica, mas antes de falar qual é a 7ª coisa que eu garanto pra você que é uma das mais importantes, clica no gostei nesse vídeo se você não clicou ainda, não é meu anjo, porque se você tá aqui é porque tá ajudando você. Então clica no gostei pra mostrar que esse assunto é importante pra ti e que ele está te ajudando. E agora vamos então pra 7ª dica, que é você usar a técnica das recompensas. Isso é tão maravilhoso que se todo mundo soubesse, todo mundo faria, mas pouca gente faz. O que acontece, né? As distrações tiram muito o nosso foco no estudo e a pessoa que é mais determinada, mais disciplinada, fala assim: eu nunca mais vou mexer no WhatsApp. Eu nunca mais vou ao shopping. Eu nunca mais me divirto na vida. E aí ou ela enlouquece e nem consegue ser aprovada porque ela ficou só estudando sem nem descansar, ou essa pessoa vai cair na própria armadilha dela e quando menos perceber ela vai começar a procrastinar muito e ficar cada vez desmotivada, né? Então o que você vai fazer? Em vez de você querer acabar com todo o lazer da sua vida, coloque como recompensas pra você. Por quê? Porque as recompensas funcionam como um estímulo pro teu cérebro, sabe? Quando você tá estudando, na maior parte das vezes, o seu cérebro não quer estudar. Ele quer jogar videogame, conversar com os amigos no WhatsApp, ver teste do BuzzFeed, que eu admito que eu gosto muito de testes do BuzzFeed, assistir alguma série que você gosta, ver os filmes novos da Netflix, whatever. Tem uma série de coisas. Então, por esse motivo, você falando pro seu cérebro que depois que você cumprir a tarefa, ele vai ter aquela recompensa que ele quer, que é a série, é o filme, é a música que você quer ouvir, é conversar com os amigos, aí é o shopping, é fazer um brigadeiro pra assistir aquela série que você gosta ou aquele filme que você gosta comendo brigadeiro, enfim, ele vai ter mais motivação pra estudar. Inclusive, determine a recompensa antes mesmo de você sentar pra estudar, porque aí o cérebro já vai saber o que ele ganha quando ele terminar aquele estudo e também
Porém, quando ele tiver aquela recompensa, a sensação de que foi realmente recompensado, sabe? Vai fazer com que o cérebro ganhe, né, também ali aquelas substâncias, neurotransmissores, como eu sempre falo por aqui, que ajudam você a manter sua disciplina ao longo dos próximos dias, sabe? Então é importante ter recompensas, até mesmo porque a recompensa de longo prazo, que é aquele sonho que você tem, que você colocou no teu mural, pro teu cérebro é importante. Mas o cérebro às vezes é meio instintivo, que é tudo pra hoje, sabe? E aí a recompensa pequena de curto prazo é um presente que ele vai sentir que ele ganhou ali, é uma conquista já pro seu cérebro. E a sensação de conquista é muito positiva pra gente. Principalmente quando você é a pessoa que está se preparando para um vestibular e todos os seus amigos já chutaram o balde pro vestibular. Eu lembro que eu tinha algumas amigas que não estavam nem aí, porque elas sabiam que se tudo desse errado, os pais delas não ligariam e elas também não tinham essa necessidade tão grande que eu tinha, né, de conseguir passar em alguma faculdade, de trabalhar e assim por diante. Então essas amigas minhas muitas vezes me deixavam meio pra baixo. Eu ficava assim, poxa, elas vão ver série o dia inteiro. Eu tenho que estudar, fazer tarefa da escola, mas pelo menos depois eu tinha minha recompensa também. Então, principalmente quando você é uma pessoa que ao teu redor não tem pessoas que estão na mesma vibe que você, as recompensas funcionam muito. Inclusive, se você sempre quer sair com os amigos, por exemplo, coloca isso como recompensa. Se eu fizer o que eu preciso, posso fazer tal atividade junto com fulano ou com ciclana, enfim, com seus amigos aí, né? Então, use as recompensas a seu favor. E a 8ª dica aqui é você ter um diário de conquistas. O que é um diário de conquistas? Basicamente é você pegar uma agenda, um caderno, ou até mesmo o bloco de notas do seu celular, se você é uma pessoa que tem muita preguiça de escrever, e coloque as suas conquistas, as coisas que você já conquistou na sua vida. Ai, Lilian, mas eu sempre sinto que eu sou um fracasso. Volta no passado um pouquinho. Tem alguma coisa que era muito difícil pra você e você conseguiu? Porque se sim, é conquista, parça. Por exemplo, aquela nota naquela prova absurda de matemática da escola, que você pensou assim, vou tirar 0, aí você tirou uma baita nota super legal, conseguiu passar de ano, num ano super conturbado pra você, ou até mesmo coisas que nem tem a ver com o teu estudo. Por exemplo, você queria muito comprar alguma coisa com o teu próprio dinheiro, aí durante meses você juntou a mesada, você trabalhou, conseguiu comprar. É uma conquista. A viagem que você queria fazer e fez é conquista também. Então tudo que é conquista você coloca no teu diário de conquistas e vá alimentando com conquistinhas sempre. Por que isso? Porque assim, quando faltar motivação e quando vier a sensação de incapacidade, que é muito comum na vida do estudante do século XXI, você vai ver coisas que você já fez. E isso empodera você de certa forma. Mostra pro teu cérebro que não, você não é um fracasso. Você tem conquista sim e você é capaz de conquistar as próximas coisas que você quer, os seus próximos objetivos, suas metas e consequentemente os seus sonhos. Então tenha um diário de conquistas. O meu diário de conquistas, ele ficava numa agendinha bem pequenininha que eu tinha, mas eu sempre andava com ela e isso fazia toda a diferença, sabe? E um bônus pra você que ficou até aqui nesse vídeo é o seguinte, uma coisa agora mais de inspiração, tá? Tem algumas frases inspiradoras perto de você. Inclusive, muito obrigada a Rayane, minha amiga do ensino médio, que eu lembro que acho que no primeiro ano, se eu não me engano, ela me deu um post-it com uma frase super inspiradora e eu mantive em todos os meus cadernos. Eu tirava de um caderno e passava pro outro quando eu trocava de caderno, porque me inspirava demais, sabe? Então, quando você é uma pessoa que é motivada, mas se sente meio bad vibes às vezes, algumas frases inspiradoras vão te ajudar. E assim como a Ray me deu esse post-it com uma frase, eu criei outros post-its ali, ou então anotei no meu caderninho de conquistas algumas outras frases que eu gostava muito e que me impulsionavam a ir pra frente, sabe? Faziam com que eu quisesse fazer valer a pena, com que eu quisesse prosseguir com os meus estudos ali, porque eu sabia que algo maior me inspirava no futuro. Então, essas frases inspiradoras ajudam quem já está motivado e nesse processo também de ter motivação. Então, esse foi um bônus pra quem ficou até o final desse vídeo. E se você gostou e não clicou no gostei ainda, clica no gostei. Comenta pra mim qual dessas técnicas, dicas você mais gostou aqui, pra eu saber qual você gostou mais e quem sabe até mesmo aprofundar um pouco mais em questões sobre motivação, pra você melhorar o teu desempenho em vestibulinhos e em vestibulares, ok? Ah, e só pra finalizar, me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, e lá também tem muito conteúdo massa pra você. Super abraço, se motive nos seus estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!